Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 17º dia do Diário do Vendedor em Quarentena. Estamos quase a chegar ao fim de semana, não é? Quinta-feira, amanhã é sexta. Equipa, e estamos aí hoje preparados com um novo setor de atividade. Temos hoje presentes aqui o setor da construção civil. Temos aqui connosco o Otávio Vitorino, que está aqui já. Otávio, olá, boa tarde, como estás? Tudo bem? Olá, viva, boa tarde, está tudo bem? Obrigado. Otávio, olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite, vir aqui partilhar connosco para um pouco como é que tem sido a tua vida profissional, não é? Nesta altura desafiante para todos nós. Otávio, olha, podes apresentar um bocadinho quem tu és, de onde é que és, quais são as zonas do país que tu fazes, um bocadinho também da tua empresa, da Life Place. Podes fazer um bocadinho essa apresentação, Otávio, aqui para o nosso público, se faz favor. Ok? Entretanto, convidava as pessoas só a dizerem se estão-nos a ouvir bem e a ver a mim e ao Otávio Vitorino. Boa. Opa, fiz aqui uma porcaria, desculpa lá, enganei-me aqui. Opa, show in stream. Opa, espera aí. Otávio, espera aí. Impecável. Otávio, boa. Podem só confirmar, colocarem nos posts, agradecia se estão-nos a ver e a ouvir bem a mim e ao Otávio. Otávio, então podes apresentar, se faz favor. Ok. Então, sou o Otávio Vitorino, tenho 43 anos, trabalho na Life Place há 5 anos, Uau, boa. sou comercial há 21 anos, sempre ligado na área da construção civil. A minha formação é em medições e orçamentos, Boa. e estamos agora a viver um tempo novo, um tempo diferente. A Life Place é uma empresa que está ligada à área do comércio de materiais de construção, uma empresa que ocupa o país todo através de 11 filiais de norte a sul do país. 11 filiais, Um, boa. 11 filiais. No meu caso, eu estou mais ligado à filial que se encontra em Via Longa. A Ok. minha área de trabalho é essencialmente a Zona Oeste, que vai de Rio Maior, onde eu resido, até à zona da Ericeira, e depois também tenho ainda um pouco a incumbência de clientes que estão na margem sul do Tejo. Exatamente. Ok, Otávio, então olha, muito bem, obrigado por essa apresentação. Otávio, então olha, podes partilhar connosco, Otávio, como é que estás a sentir isto? Ou seja, tu estás a trabalhar em casa, estás a ir à rua, como é que está a ser a tua vida de comercial nesta área de um setor tão competitivo, não é, Otávio? Pá, é tão dinâmico para nós que é fundamental, que é a construção civil. Pá, dá-nos aí a tua opinião, Otávio, se faz favor. Pronto, como eu dizia há pouco, este é um tempo novo, é um tempo diferente, é um tempo com o qual nós estamos a navegar um pouco no desconhecido. Eu já estou a trabalhar a partir de casa há cerca de um mês, Ok? com algumas visitas em cada dia da semana. Eu procuro contactar com os clientes. Eu, felizmente, ainda posso dizer que sou daqueles que não está a sentir já o impacto da crise, e por isso tem sido mais fácil este tempo em casa. Eu também faço questão de, uma vez por semana, sair, Muito porque bem. essencialmente há necessidade de dar uma maior atenção e um maior foco à cobrança neste tempo em que se trabalha a partir de casa, em que há menos contato pessoal com os clientes. É importante não descurar também este fator. E por isso eu tenho um dia por semana que opto por sair para fazer a visita presencial aos clientes. Sem Este dúvida. é um tempo Excelente detalhe, novo. não é, Otávio? Essa combinação, não é, Otávio? Ou seja, estás em casa, mas por um lado, pá, o relacionamento humano continua a ser fundamental, não é, Otávio? E Não, é é fundamental, o que é é que tu notas, fundamental. Otávio? Os teus clientes também, acredito, pá, estavam habituados a ir à loja, habituados a falar com pessoas todos os dias. Pá, quando tu chegas lá, eles também andam a falar menos com pessoas, não é? E estão a trabalhar em É, obras. isso é verdade. Quando nós chegamos lá, nota-se perfeitamente que existe da parte deles a vontade de falar, sobretudo a vontade de querer sentir um pouco a nossa opinião sobre o que é que nós pensamos sobre este tempo, sobretudo querem saber de nós respostas para as quais é difícil conseguirmos dar, que é o adivinhar o futuro, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, o que é que nós achamos, o que é que não achamos.
E então eles estão sempre disponíveis para conversar, porque se nota perfeitamente que eles estão em menos contacto também com as pessoas. Sem E uma dúvida. das coisas que eu noto em alguns clientes meus é que eles agora praticamente estão sozinhos nas obras, Pois é. sobretudo nas obras mais pequenas, ou seja, eles fazem questão de poder continuar a trabalhar, mas por outro lado também fazem questão de pedir e solicitar aos donos de obra que as equipes deles estejam sozinhas em obra para poderem trabalhar um pouco mais em segurança. E isso faz com que eles naturalmente também conversem menos uns com os outros, porque também estão em menos contacto com as pessoas e então quando nos encontram por lá, estão sempre disponíveis para conversar mais um pouco. Otávio, então agora, em jeito de brincadeira, isto agora não sei se passava-se isso contigo ou não. Antes eles falavam um bocadinho de preço e agora já nem falam dos preços, porque querem falar de outras coisas. Como é que isso está? Eles agora, é verdade, eles agora já não falam tanto dos preços. Eles agora têm essencialmente a preocupação que lhes ocupa mais a mente, tem essencialmente a ver com a escassez ou a possível escassez de material. Até porque muitos dos materiais que nós comercializamos vêm de Espanha e eles sabem e ouvem as notícias como é que está o mercado espanhol e têm algum receio que isso possa provocar alguma escassez no fornecimento. Um, Nós tentamos também tranquilizá-los um pouco, dar-lhes uma outra visão das coisas e o preço acaba por passar nesta altura para um fator secundário porque eles sabem que neste momento também não é tanto o preço que interessa, eles não querem é ficar sem material e é por aí que temos de ir fazendo a abordagem. Exatamente. Otávio, o que é que tu estás a sentir as obras, portanto, eu acompanhas, acredito, obras de diferentes dimensões. Portanto, o setor da construção está a trabalhar, ou seja, qual é a tua opinião? São as grandes obras, as pequenas, as médias? Que tipo de obra é mais as moradias, é mais os prédios, é mais a reconstrução? E na tua zona geográfica entre Lisboa e norte, litoral, qual é a tua opinião? Ou seja, que tipo de obras tu mais visitas e como é o que é que está a andar? Neste momento, eu acho que estamos a ver um Portugal a várias velocidades. Boa. Por exemplo, nós vemos que Lisboa continua, a zona de Lisboa continua a andar, a construção civil em Lisboa continua a andar. A margem sul, por exemplo, se não fôssemos nós a falar uns com os outros acerca do que é isto da pandemia, praticamente nem se notava que estamos num estado de emergência, porque a margem sul está a trabalhar rigorosamente igual ao que estava aqui há cerca de um mês ou dois atrás. Depois, quando chegamos, por exemplo, à zona oeste, a esta zona mais litoral, aí sim já se nota algum travamento, obras que pararam. Sobretudo, eu tenho alguns clientes que nesta parte da zona oeste, da parte mais litoral, aqui em direção a Lisboa, tenho alguns clientes cujos trabalhadores deles, por exemplo, se recusam a ir para as obras enquanto está o estado de emergência, independentemente da dimensão das mesmas. Exatamente. Aquilo que eu vejo é que, essencialmente, as obras mais pequenas são aquelas que estão a andar mais. E porquê? É fácil de compreendermos. Porque as obras mais pequenas são aquelas que, à partida, terão menos intervenientes dentro delas. Ok. Isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis e sabem que o eventual contágio também será menor, porque precisamente as obras têm menos pessoas em simultâneo. As obras, no caso dos prédios em que estão presentes muitas subempreitadas de diversas áreas, aí sim são obras mais complicadas e essas sim são aquelas que estão com alguma tendência para ter algum abrandamento. Sem dúvida. Otávio, então olha, vamos agora procurar ter aqui uma conversa em dois tempos. Pá, já tens tantos anos de experiência, ou seja, neste setor, pá, queria que partilhasse aqui um bocadinho connosco, pá, como é que é vender na construção civil, imagina, antes do Covid, ou seja, como é que, pá, é fácil, é difícil, é um setor competitivo, como é que é, portanto, basicamente os teus clientes, ajuda-me, são empresas de construção civil, qual é o teu tipo de cliente que mais tens na tua carteira? Ajuda-me, portanto, são Eh, profissionais, como é que temos de chamar? os clientes que compõem
essencialmente a minha carteira são clientes profissionais, Profissional. alguns construtores, Ok. mas sobretudo são clientes aplicadores. Aplicadores. Muito bem. Vulgarmente são mais conhecidos pelos subempreiteiros, Ok. são aqueles que estão a trabalhar mais na área da aplicação da placa de gesso cartonado ou Muito bem. eventualmente também do estuque. Não são os donos de obra, não são os Ok. construtores. No meu caso, haverá casos Exatamente. que serão diferentes. Otávio, então olha, antes de aparecer o Covid era fácil vender, isto era uma maravilha, ou também era exigente, é um setor que é preciso negociar, acompanhar o cliente, vá, partilhar um bocadinho connosco, vá, diverte, vá, abre aí para isto, agora vamos tornar aqui o programa mais interessante. Otávio, vá lá. Em, em mais de 20 anos de carreira, eu acho que nunca foi fácil vender na construção civil. É uma área que é altamente competitiva, é uma área onde a concorrência é muito grande, até porque existe todo o tipo de empresas nesta área. Nós temos concorrentes com alguma dimensão, temos outros concorrentes mais pequenos e por isso todos apresentam desafios diferentes e é uma área onde foi sempre muito difícil. Agora, a verdade é que O que é que faz a eu. diferença para ter sucesso? Porque eu sei, Otávio, que vocês, a Life Place, pá, é uma marca que valoriza produto de qualidade, ou seja, e pá, o serviço máximo, ou seja, os vossos. Otávio, partilhai connosco, vamos nos divertir. Pá, quais são os diferenciais da Life Place? Que é marcas próprias e premium, sim ou não? Sim, a Live Há outros Place tenta diferenciais, pelo fala aí. menos fazer essa implementação, marcas próprias e sobretudo marcas premium que lhes possa trazer mais valia em termos de Exatamente. qualidade, em termos de nome de mercado, que nos possa colocar num patamar diferente. Exatamente. Outro diferencial. Pá, uma disponibilidade de entrega fantástica, não é? Sim, a Live Place é reconhecida por algumas características que, em certa medida, a distinguem da concorrência, embora a concorrência atualmente também já as tenha, mas numa dimensão menor. Claro. O que acontece é que nós somos um pouco o farol do nosso mercado, do mercado onde o qual trabalhamos. Os outros olham sempre para nós um pouco como um farol, Exatamente. pela nossa dimensão, pela nossa organização, pela nossa maneira de estar. Então Existem vai, alguns. entendendo a isso, Otávio, mas continua a ser desafiante, ou seja, porque é que é exigente ser vendedor? Ou seja, tu que andas, antes do Covid andavas todos os dias na rua, pá, quais eram as maiores pressões que tu sentias pá, para tu conseguires vender e implementar-te com esses diferenciais? Ou seja, vá partilhar aqui duas ou três. Para ter sucesso a vender no teu setor de atividade, então vá. E pá, equipa, vai, eu vou convidar, temos aqui 71 pessoas a ver-nos diretos, temos aqui muita Uhum. gente, o número está a aumentar bastante. Pá, ajudem-me a colocar aqui questões ao Otávio para a gente puxar por ele. Otávio, vá, É, para ter sucesso a vender produtos em construção civil, o que é preciso? Olha aqui, o que temos é aqui que o Mário Santiago, grande Otávio Vitorino, CR7 das vendas. Vá, explica-nos aí quais são as técnicas, ensina-me. eu acho que isso é difícil. O ensinar, Ou eu vejo partilha histórias, vá, partilha uma história divertida, ou fidelização de clientes, ou eu como é que acho resolve que, problemas. eu acho que existem vários fatores para que se possa ter sucesso na área das vendas. Vá, boa. E eu distingo essencialmente dois que também se podem complementar e acho que são transversais a qualquer tipo de área de vendas. Um comercial pode ser um comercial de muito sucesso porque tecnicamente é muito bom e isso é fundamental hoje em dia porque os clientes muitas vezes procuram-te para que tu os ajudes em termos técnicos, eles têm um problema e querem a sua resolução e portanto é fundamental que tu domines o produto, que domines a técnica que lhe possas dar uma solução, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto ao qual eu, sobretudo, ao longo destes anos, dou muito valor e continuo a achar que é o ponto fundamental, é o ponto da empatia. Não são poucas as vezes, e nós, no caso da Live Place, sentimos muito isso, porque somos uma empresa já com uma grande dimensão e isso, por vezes, faz até com que nós não sejamos os mais competitivos do mercado. Mas, apesar de não o sermos, sim, continuamos a ser líderes do mercado. Isso tem muito a ver também com a empatia das pessoas que cá trabalham. Porque Fantástico. se nós tivermos uma empatia muito grande com os nossos clientes,
e se eles se sentirem bem servidos, ainda que saibam que por vezes podem pagar um pouco mais, não será fácil a troca pela concorrência. E, portanto, o sucesso de um comercial passa um pouco pela conjugação destes dois fatores, que é a capacidade que ele tem de ter para criar uma empatia com o seu cliente, e o seu cliente Boa. saber que tem ali alguém em quem pode confiar, e também a capacidade que ele tem que ter tecnicamente de domínio do produto, porque se ele não tiver essa capacidade técnica, também mais cedo ou mais tarde, quando o cliente precisar de uma solução e ele não for capaz tecnicamente de lhe dar, o cliente ver-se-á forçado a procurá-la noutro lado. Portanto, a Sem dúvida. conjugação dos dois fatores, a empatia e a capacidade técnica, são fatores fundamentais para se ter sucesso nas vendas. É E depois verdade. é o trabalho, tem que se trabalhar, e muito mesmo, muito, muito. Otávio, é isso, partilha aí. Otávio, no mínimo são jornadas muito, isso é mesmo muito, não é, Otávio? Eu sei, pá, é muito quilómetro, é horas, não é, Otávio? São muitos quilómetros, são muitas horas. Eu, no meu caso, eu começo todos os dias por volta das 8 da manhã, Boa campeão. e chego a casa por volta das 17h30, portanto são muitas horas. Praticamente eu não faço hora de almoço, almoço em 20, 30 minutos, Putz, e tento rentabilizar ao máximo, porque as solicitações são sempre muitas. E é importante nós termos a capacidade de rentabilizar. Mas são sempre muitos quilómetros, sem são dúvida. sobretudo muitas, muitas horas ao telefone, mas é desafiante e é interessante. Mas ao contrário Otávio, do que partilha muita aí. gente possa pensar, esta vida é uma vida muito difícil, não é uma vida Acredito. nada fácil. Otávio, e depois é uma combinação, não é? Ou seja, o vosso tipo de venda que estás ao telefone e depois estás a visitar clientes e estás a conduzir, ou seja, aquilo é o homem dos sete ofícios, não é? Ou seja, tens de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, não é? É, E vocês também são uma empresa já muito tecnológica, apesar de vocês também terem excelentes ferramentas de apoio. Vá, partilha também aí, vá, vocês também estão na linha da Nós frente. somos, nós somos, sim. Nós somos uma empresa que tecnologicamente somos bastante avançados. Nós trabalhamos com um programa que se chama Salesforce. É um Top número programa que mundial. nos dá uma ajuda fantástica em termos de organização da empresa, e que nos distingue um bocadinho da nossa concorrência. Neste caso, a nossa concorrência direta, porque eu dou um exemplo muito simples. Imaginemos, por exemplo, que um cliente me liga a perguntar se nós temos estoque de um determinado produto. Eu automaticamente, tocando no Salesforce, eu em 30 segundos estou em condições de lhe dar uma resposta, e uma resposta Fantástico. verdadeira, pronto. Boa. Sem depender de outras pessoas. E a Fantástico. nossa concorrência não tem essa capacidade. Boa. Mesmo porventura, imaginemos que as instalações, neste caso, por exemplo, imaginemos agora, esta hora de instalações da LivePlate já estão encerradas, mas eu estou aqui a falar contigo e estou a ver que o meu telefone está a tocar. Se um cliente me ligar agora para me solicitar um preço, para me solicitar um stock, se eventualmente pretende ir à loja amanhã, eu em casa consigo lhe dar uma resposta na hora, consigo lhe enviar uma Fantástico. ficha técnica. E isso é algo ao qual eles dão muito valor. E isso é daquelas pequenas coisas que nos distingue e que distingue a Exatamente. LivePlay da nossa concorrência. Otávio, então, olha, vou resumir aqui algumas coisas que falaste, pá, que eu acho fantásticas. Ou seja, primeiro, conhecimento técnico, pá, acho que isso é fundamental, não é, Otávio? Porque é por isso que eu posso ir ler uma ficha técnica, eu posso ir pesquisar, ou então ligo para ti e tu respondes mais rápido. Ou seja, não é, conhecimento técnico acho que é fundamental. O segundo que tu falaste é empatia, não é por ordem, outro fator é empatia. Olha, e aqui vou-te pedir um conselho. Pá, imagina que há um jovem, tu conheces um jovem, amanhã, ele tem, pá, tem 18 anos, vai trabalhar pela primeira vez para a área das vendas, é o primeiro dia de trabalho, e ele diz assim, Otávio, explica-me como é que eu crio empatia. É que eu não sei como é que é de criar empatia. Vá lá, conta aí cinco técnicas de criar empatia com pessoas. Eu, a empatia é algo que tem que ser natural e que do ser de cada um. Eh, eu olho para a empatia como uma forma simples. A empatia tem que ser, tem que emanar de cada um tem a sua empatia. Eu não vejo as coisas assim, Pedro. Eu não acho que haja cinco técnicas diferentes. Eu acho que se nós, a essa pessoa, eu dir-lhe-ia várias coisas. Dir-lhe-ia que Muito bom. ele, para Ajuda. criar empatia, ele tem que ser ele próprio, ele tem que ser simples, ele tem que ser humilde, tem que ser discreto. Essencialmente ele tem que estar disponível para o cliente, e a empatia passa muito
por aí, porque Boa, existem clientes que nem sempre simpatizam connosco, isso faz boa. parte da vida, faz parte do ser humano, mas se nós, até mesmo esses clientes, que por vezes não simpatizam connosco à primeira vista, se nós estivermos presentes, se nós estivermos preocupados, mais cedo ou mais tarde essa empatia vai se criar. Empatia é uma relação, é um pouco como uma relação de um casal ou de um namoro. Ela vai se criando, ela vai se cultivando e vai crescendo com o tempo. Portanto, nada nasce feito, tudo tem que ser trabalhado. Sem dúvida. Muito bem, Otávio, excelente. Depois falaste de trabalho. Pá, sem trabalho não se chega, não é? Ou seja, eu concordo contigo, às 8 horas. Os teus aplicadores também começam a trabalhar a esta hora, não é? Ou seja, É, é a gente ajustar-se ao horário do teu aplicador, não é? Como tu falaste, as obras também por volta das 17 acabam, não é? Ou seja, sim. pá, então isto é giro, não é? O teu horário também trabalha, ou seja, aquela coisa, o cliente começa a trabalhar cedo, eu também tenho de ajustar ao cliente, não é? Não vai ser o cliente que vai se ajustar a nós. Pá, e depois a rapidez de resposta, tu falaste, não é, do Salesforce, mas igualmente por trás do Salesforce está o teu conhecimento técnico, não é? E também a tua experiência, não é, Otávio? Ou seja, Sim, sim, pá, sim, 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 sim. sabes as coisas para resolver rápido, não é, Otávio? E é muito bom. Olha, temos aqui algumas questões, eu vou convidar vocês a colocarem mais questões aqui ao Otávio. Então, olha, temos aqui uma interessante do Arcílio Carvalho. Obrigado a todos, já temos aqui bastantes participantes, o número está a subir. Agora, no momento, olha, perdi aqui opa, perdi as questões, mas elas vão aparecer, elas vão aparecer. Ele estava basicamente a questionar que era, neste momento que estamos a passar, a questão do crédito é fundamental. Pá, como é que tu estás a conseguir gerir isso da melhor maneira? Ou seja, pá, que eu acredito que pá, em muitas empresas, para mim, acho que neste momento a regra contra o crédito é tolerância zero. Mas como é que se faz isso, Otávio? Tu que andas aí na rua, explica O isso. crédito, eu tive uma vez um administrador que me disse a seguinte frase que eu nunca mais me hei de esquecer, que é mais vale a pena não efetuares a venda do que efetuares uma venda e não a cobrares. O crédito é fundamental. E nós, sobretudo nós que andamos nesta vida, temos que perceber que nós temos duas funções. Uma, a função do comercial, para mim, baseia-se em dois pontos, na venda e na cobrança. E é por isso que eu há pouco comecei por dizer que, apesar de estar em quarentena, eu faço questão de tirar um dia por semana para ir visitar os clientes apenas especificamente para a cobrança. A cobrança é difícil e, sobretudo nesta altura, não é que ela esteja a ser mais difícil. Nós temos é de estar mais vigilantes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? À semelhança um pouco do que aconteceu na crise de 2011, o dinheiro, como que quando em tempos de crise desaparece, não é que exista falta dele, ele fica escondido. Há muitas pessoas que têm dinheiro e que perante a crise recuam e que se escondem. E agora está a acontecer precisamente isso. E nós temos de ter a capacidade de perceber quando é que esse dinheiro está a ser escondido. Eu com isto quero dizer apenas e simplesmente isto. Nos tempos de crise, a tolerância para a parte do financiamento tem que ser sempre muito curta. E porquê? Porque quando existem muitas obras a serem feitas ao mesmo tempo, os clientes veem o dinheiro a girar e por vezes até se sentem um pouco perdidos quanto ao facto de saberem se estão a ganhar ou a perder dinheiro com os trabalhos que fazem, porque as obras são muitas, são constantes e o dinheiro está sempre a girar. Quando chegamos aos tempos de crise, o que é que acontece? As obras começam a ser menos. E as obras começam a ser menos, automaticamente o dinheiro começa a girar menos, começa a haver escassez de liquidez. E uma das soluções que os clientes encontram é precisamente a solicitação do crédito. Ou seja, eles deixam de ter menos dinheiro em mãos, começam a querer ter mais crédito para poder conseguir jogar com as compras que têm de fazer. E por isso a tolerância aqui nestes casos tem que ser muito curta. Nestes Boa, tempos de crise, o que eu faço, que também tenho problemas de cobrança, como todos temos, o que eu faço é, sobretudo, é importante estar vigilante, boa. muito vigilante e tentarmos perceber os sinais, que nem sempre são fáceis de perceber, mas para ser mais conciso e numa palavra, eu diria que a cobrança é algo que tem que ter tolerância zero
o ano inteiro, independentemente da crise ou não. Porque senão, Fantástico, meu. vejamos, permite-me só dar-te aqui um pequeno exemplo, que na Live Place até falamos disso muitas vezes, e que é muito fácil e tu vais perceber já onde é que eu quero chegar. Supõe, por exemplo, que um cliente tem um crédito de 20 mil euros na tua empresa e as condições que tu lhe dás são de 60 dias de pagamento. Supõe, por exemplo, que este teu cliente tem um consumo na ordem dos 15 mil euros por mês. Significa isto que ao fim do segundo mês tu já não tens plafond para o cliente e o cliente ainda nem sequer chegou ao vencimento da primeira fatura e tu já não tens plafond para o cliente. E nessa altura o cliente vai-te solicitar o aumento de plafond. Mas, entretanto, ainda não chegou à altura de vencer a primeira fatura porque ele tem condições de pagamento de 60 dias. Portanto, ou seja, e tu sentes, ficas num dilema que é o que é que eu vou fazer? Se eu não aumento o plafond ao cliente, o cliente não vai encontrar razões para eu não o fazer, dado que ele, tecnicamente, não está em cumprimento comigo porque a primeira fatura ainda não se venceu. O que vai acontecer muitas vezes é que o aumento de plafond vai ser concedido. E quando chegar à altura de vencer a fatura, ele não a vai pagar de imediato, mas vai continuar a querer ter mais plafond. E, portanto, é esta vigilância e esta atenção que nós temos de ter, mas é o ano inteiro, porque isto faz Sem parte dúvida. do negócio e faz parte da nossa vida. Isso é o que eu gostei da tua resposta para o ano inteiro. Olha, já estamos quase aqui a terminar, temos aqui várias questões. Entretanto, só os comentários agora começaram a aparecer aqui. Pá, está aqui uma questão interessante, deixa-me só questionar aqui, que é. Espera aí, onde é que ela está? Boa. Otávio, diz-me só uma coisa assim bem rápida. E fidelização de clientes? Pá, é fácil, é difícil? O que é que é isso, fidelizar clientes para ti? Mas assim, uma coisinha bem curta e. O que é que. Ajuda-me aí. A palavra fidelização é difícil sempre. É difícil na nossa vida pessoal sermos fiéis e é difícil na nossa vida profissional. A palavra fidelização é uma palavra muito, muito difícil. A fidelização de um cliente, para mim, tem a ver um pouco também com aquilo que nós falámos, com empatia. Um cliente que tem empatia contigo é um cliente que tem mais probabilidade de ser fiel. Um cliente que é fiel eu considero que um cliente que te seja fiel, ele não tem que te comprar obrigatoriamente tudo quanto gasta. Mas para mim, ser um cliente fiel é aquele cliente que antes de fazer uma compra, onde quer que seja, a quem quer que seja, ele dá-te sempre a oportunidade de tu poderes ter a última palavra. E quando tu tens a Parabéns, última meu. palavra, Otávio, estás sempre mais Otávio, perto de repete fazer isso. a tua venda. Otávio, repete-me essa frase. Fantástica essa definição de fidelidade comercial. Diz lá, repete isso. É o cliente dá-te a oportunidade. É o cliente que dá a oportunidade de ter sempre a última palavra. E quando tu tens a Lindo, meu. última palavra, estás sempre mais perto de poder fazer a venda. Lindo, lindo. Mas para isso é como tu dizes, tem que ter que empatia, tem que ter, pá, Para isso tem que ter criar relação empatia, com tens de ele. ter uma excelente relação e, sobretudo, há uma coisa importante. O cliente tem que sentir que contigo está bem. Porque Exatamente. vai haver sempre houve, sempre irá haver quem apresenta um preço mais baixo do que aquele que tu tens. Sempre Yeah, vai haver. Isso é a história da vida comercial. E, yeah. portanto, os clientes são constantemente bombardeados com preços mais baixos do que os teus. Sem Agora, dúvida. se o cliente sentir que está confortável contigo, ele vai-te dar sempre a última palavra e vai-te dizer muitas vezes até te diz qual é o preço que tem da Claro. concorrência. Olha, temos aqui muitos comentários, vou só ler aqui alguns. O Vítor Jorge Santos, espetacular. Como é que é trabalhar com os melhores de Orem? Responde a ele, que ele merece. Como é que é? Trabalhar com aranha é bom, como é de bom trabalhar com todos os outros. Eu pessoalmente tenho uma empatia muito grande com eles. Eles às vezes não se portam muito bem, mas eu estou sempre disponível para os desculpar. Olha, também temos aqui o Eduardo Patrício Alves, também pá, um grande diretor comercial, um grande comercial. Ele diz que trabalha igual a resultados. Pá, ajuda-nos aí, Otávio. Como é que tu estás a imaginar? Imagina a tua próxima semana, os teus próximos, eu digo uma semana, 15 dias. Como é que estás a imaginar o teu trabalho? Se as coisas continuarem assim, vá, tu continuas a vender, pá, o Eu mercado está. continuo, eu continuo a vender exatamente igual ao que estava antes do Covid, exatamente Parabéns. igual.
mas permite-me só, eu sei que temos pouco tempo, permite-me só discordar profundamente da frase do Eduardo, com todo o respeito. Eu não acho que o trabalho seja igual a resultados, porque eu infelizmente, conheci e conheço, porque já são muitos anos nesta vida, de pessoas que trabalharam muito e que nem sempre obtiveram os resultados que desejavam. Porque se me disseres trabalhar bem é igual a resultados, acredito que Boa. sim, estamos Sim, mais próximos de o conseguir. sem Mas dúvida. também não é menos verdade que existem muitas pessoas que trabalham e que nem sempre conseguem os resultados porque também nem sempre se trabalha bem. Claro, é verdade, mas eu acredito que o Eduardo colocou isso, capaz, que ele também é um campeãozaço. Mas obrigado pelo teu comentário. Então vá, mas responde aí. Otávio, como é que vão ser os teus próximos 15 dias? Partilha aqui com o mercado, vá vendo-nos um bocado de esperança, porque acredito que a gente, se for às 8 da noite abrir os noticiários, não vamos ouvir coisa boa, meu. Mas o Eu, mercado da construção, eu, com vá, o passar do tempo, tenho deixado de ouvir os noticiários. boa, não Mas, ouves. mas não deixa de ser interessante, e isso levaria-nos para uma conversa muito longa, que se nós ouvirmos atualmente os noticiários, repara que ontem e hoje praticamente já se fala quase tanto de economia como se fala da saúde. Nós aqui há uma semana atrás só ouvíamos falar nos noticiários da saúde e do salvamento das pessoas, que é fundamental. Mas hoje tenho a certeza, se tu fores ouvir os noticiários, tu vais ouvir falar de economia, como vamos relançar, já se fala possivelmente numa nova abertura. Eu encaro estes dias que vêm, estas semanas, com muita esperança, muito honestamente, não só porque felizmente ainda não senti a quebra do mercado, mas encaro-a com muita esperança, porque é fundamental percebermos que nós não queremos morrer da doença e também não queremos morrer da cura. E a cura aqui é a não libertação das medidas de contingência. Elas têm que ser libertadas gradualmente, porque a economia precisa de funcionar. E as obras que estavam projetadas e as obras que estão em construção, elas vão ser terminadas. Podem demorar mais tempo, podem demorar menos, mas vão ser terminadas. Eu acho que é fundamental, nesta altura, nós termos calma, termos algum discernimento, porque nós somos atualmente bombardeados com todo tipo de notícias e muitas delas não são verdadeiras. E por isso é fundamental nós termos algum discernimento quando olhamos para o mercado. Essencialmente vamos ter esperança, eu tenho a certeza que os dias que aí vêm há de ser melhores e vou-te já dizer, eu vou marcar férias no verão e tenho a certeza que no verão vou poder ir de férias, porque acho que nessa altura as coisas vão estar melhores e se as coisas estiverem melhor, quer dizer que o mercado está aberto. E se o mercado estiver aberto, a possibilidade das vendas vão aumentando. Fantástico, não é? Pá, quando a gente trabalha e trabalha bem, como tu disseste, não é? A gente perspectiva metas, perspectiva futuro e pá, otimismo com o trabalho, não é? Eu gosto muito disso. O que é o otimista? O que é o positivo? É aquele que trabalha bem, orientado pá, e perspectiva futuro, sem dúvida. Otávio, olha, foi fantástico, pá, muito obrigado pelas dicas que partilhaste. Quero igualmente agradecer a todos que se juntaram, pá, tivemos hoje muita audiência, a todos, pá, excelentes comentários e esta participação. É bom ouvirmos isso, não é? De alguém que anda no terreno, alguém que também está a fazer vendas telefónicas. Não resistes a fazer mais uma questão. Otávio, tu não estavas habituado a passar 8 horas em casa a telefonar, não é? Para clientes ou mandar e-mails, pois não? Não, isso Otávio, é então uma vá. experiência Agora nova sim, em bem tempo curtinho todo. esta pergunta. Já estás a fazer isso há um mês, não já? Há um Pá, é um mês, mês. sim. Otávio, então vá. Pá, passado um mês já estás mais afinado, já estás a fazer isso melhor. Diz-nos, pá, imagina vá, partilha aí comigo 3 ou 5 dicas mais eficazes do que é que está do que é que funciona para eu estar a trabalhar em casa ou com o telefone e com o e-mail e com o WhatsApp. Vá. Como vender por casa. Porque na primeira semana estávamos todos a aprender, na segunda estávamos a afinar o sistema, na terceira, agora vá, passado 4 semanas, Otávio, para a gente fechar isto aqui em beleza, vá, espalhar a magia. Olha, eu acho que, primeiro, ao contactares um cliente, acho que deves sempre perguntar como é que ele está. Nesta altura, o fundamental, quando o telefone do outro lado, se tu perguntares como é que estão as coisas, como é que está a encarar este tempo, está tudo bem, está otimista, como é que é, e só depois é que falar de negócios. Isso para mim é fundamental, porque é logo sinónimo de teres a porta mais aberta. Porque tu, ao ligares para o teu cliente, tu, como não estás presencialmente com ele, tu não sabes qual é o estado de espírito dele e não sabes sequer se ele está disponível para falar de negócios contigo. Agora, se tu começares a conversa logo como é que está, como é que não está, como é que está a encarar este tempo, então as coisas estão boas, não está a dar-lhe uma perspectiva otimista e a seguir começares a falar de negócios,
acho que tens aí a porta aberta para conseguires fechar alguns negócios. Sem dúvida. Mais duas dicas, vai lá, Otávio. Olha, Otávio, e quando eles te ligam? Imagina, uma coisa é gira, tu, quando ligas para o cliente, preocupas sempre primeiro. E quando eles telefonam para ti, eles começam logo a falar de obras de material, ou também, por vezes, perguntam também como é que estão a correr as coisas contigo. Ou notas que a preocupação deles também começa. Eles não começam a falar logo de obras, porque eu também, na verdade, também não deixo. Eles, quando ligam para mim, Otávio, calma, repete isso. Eu não deixo. Parabéns, meu. eu não deixo porque eu tenho uma relação já muito forte com os meus clientes, já há muitos anos, e por isso eu, quando atendo o telefone, começo logo na brincadeira. Ou do género, então estava a ver que não me ligava, estava aqui a morrer sozinho, ou outras coisas, e portanto o objetivo é desanuviar logo a conversa, pronto. Boa, porque eu já sei à partida que se ele me está a ligar, das duas uma, ou precisa de um preço, ou me quer comprar alguma coisa. Portanto, essa questão mais ou menos é garantida. A partir daí é fundamental desanuviarmos um bocadinho a conversa, e eu faço sempre isso. E depois pergunto o que é necessário, em que é que posso ajudar. Eu pergunto sempre em que é que te posso ajudar. E acho que isso é uma dica muito importante. Em que é que te posso ajudar? Sem dúvida, meu. Claro que sim, porque ele ligou-te, não é? Atenção. Pá, ao fim e ao cabo, olha aí. Diz, Pedro, empatia. Olha aqui, empatia que eu escrevi aqui nos meus blocos de apontamentos, não é? Olha aqui. Empatia é um conjunto de pequenas coisas que, se calhar, tu fazes isso tão automático já nem notas, mas olha, mas agora já pá, está dentro de nós, mas isso é como o Ronaldo. Ronaldo, como é que marcas gol? Toca o pé na bola. Eu também toco, só que eu não marco golos como ele, meu. Pois, Otávio, é verdade. parabéns. Obrigado pela mensagem que passaste, bem real, uma mensagem de trabalho, de esperança, mas realista. Olha, obrigado pela partilha. Um grande abraço a ti, a toda a tua equipa, para uma empresa portuguesa inspiradora, uma empresa portuguesa inspiradora, que convido toda a gente a conhecer também o vosso site, www.life. Eu tenho que partilhar aqui com o auditório, acreditem. Esta empresa, eu nunca pensei, e com todo o respeito, eu conheço esta empresa já, a LifePlace, devo conhecer há 8 anos, e acredita, Otávio, quando me mandam-me um mail dizer assim, olha, gostávamos de ter uma reunião convosco, e eu fui ver a morada Sabugal. Eu nem sei onde é que era o Sabugal. E pensaste, onde é que fica o Sabugal? Onde fica o Sabugal? Mas eu naquela eu disse assim, vou lá ou não vou? E disse, não, vendo tem de ir, eu vou. Eu cheguei lá e eu passei, meu. Como é que eu chego ao Sabugal? Há 8 anos atrás tinha uma empresa com um sistema de informação fantástico. Já na altura, a arrumação das prateleiras, a preocupação com a imagem, o marketing, muito à frente. E eu resisto claramente a dizer isto, ou seja, isto faz lembrar que como a Delta domina o mercado a partir de Campo Maior, ou seja, também como a LifePlace a partir do Sabugal está no país inteiro, ou seja, são duas empresas, não é? Claramente também portuguesas, fantásticas, e parabéns à LifePlace. Claro que há muitas mais, e eu convido quem me estiver aqui a ouvir, conhecer outras empresas, inspiradoras, então venham aqui, mandem-me e-mail, mandem aqui mensagem, porque é bom conhecer estas empresas que Portugal inteiro tem, que são excelentes, são inspiradoras para todos nós, e vamos a isso. Otávio, olha, obrigado por tudo, diverte-te, e amanhã, 8 da manhã, vamos aí nos divertir. Sim, porque isso é um dos fatores para quem trabalha em casa, nós não falámos nisso, mas um dos fatores para quem trabalha em casa é a disciplina. É muito difícil trabalhar em casa, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. E se tu não fores autodisciplinado, tu não vais conseguir trabalhar da forma mais correta. É importante tu levantares-te e começares a trabalhar às horas que fazias quando estavas na rua, teres a mesma perspectiva, porque tu em casa estás no conforto do teu lar, a tendência é sempre para relaxar mais um pouco. Se tu não fores disciplinado, não vais conseguir ter sucesso em casa. Por isso, o conselho é: façam a vida exatamente igual àquela que fizessem quando iam para a rua. Levantem-se à mesma hora e comecem a trabalhar à mesma hora, porque isso é fundamental. A disciplina é muito importante. Otávio, só para concluir, porque depois o resultado acontece. Eu perguntei, Otávio, como é que estão as vendas? Estou a vender o mesmo que estava a vender antes do Covid. Exatamente. Porquê? Estás a fazer o mesmo, continuas a trabalhar, ou seja, o mundo mudou, mas tu não mudaste, ou seja, tiveste de adaptar-te, mas continuas com os mesmos hábitos de produtividade e de profissionalismo sempre ali a dar-lhe, meu. Exatamente. Eu continuo Otávio, exatamente o que eu gostei cobranças é o ano inteiro, não é, Otávio? Vamos repetir juntos. Cobranças é o ano inteiro. Gerir plafons é o ano inteiro. Empatia é o ano inteiro. Não é, Otávio? Lembrem-se que é mais importante não efetuar uma venda do que efetuar uma venda para não ser cobrada. Sem dúvida, sem dúvida.
Otávio, olha, pá, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Olha, convido vocês a acompanharem-nos no nosso grupo, o Diário do Vendedor, onde é que partilhamos conteúdos exclusivos para vocês. Eu todos os dias vou lá fazer um vídeo curto sobre uma coisa que está a acontecer no meu dia, especial ou divertida, que quero partilhar com vocês. Juntem-se aqui a nós. Boa, e estamos juntos. Otávio, assinatura, assinaturazinha live, place de lado, lindo. Otávio, olha, grande abraço. Abraço a todos vocês. Bom fim de semana. Temos um fim de semana em família e segunda-feira estamos aí juntos com grandes novidades. Grande abraço a todos. Tchau, boa noite. Tchau, bom trabalho para todos. Obrigado, Otávio, obrigado.